Voltamos. Então é isso, né? No último relato a gente viu como o diabo fez, né? E ele começou a bagunça toda lá no céu. Vamos lá. Um diabo religioso. Vamos ver o que ele é capaz de fazer, né? Ei, indivíduo bagunçador, não pense que na grande batalha dos séculos, se quiser arregimentar. Não. O inimigo de Deus surgirá disfarçado de algo maravilhoso e sedutor. Ou seja, o grande e último inimigo de engano de Satanás vai ser se disfarçar de Jesus Cristo. Vamos ver como é que essas coisas vão acontecer, né? Pode ser uma ideologia interessante, uma teoria bonita, uma religião cativante ou até mesmo um anjo de luz, né? A Bíblia diz que Satanás se apresenta como um anjo de luz. Eu estou aqui na minha cama, por isso que eu estou gravando assim, né? Apareceu as minhas pernas, mas eu estou de vestido. E é isso aí, vamos lá. O texto bíblico declara ainda que o inimigo não disfarça apenas a aparência. Ele também disfarça o seu propósito. Satanás não disse a Eva que estava ali para destruí-la e trazer desgraças às gerações futuras. Simplesmente levou-a para o terreno da religião, né? Ele usou a palavra de Deus, entretanto distorceu-a, tentou mudá-la. É verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:1. Ou seja, ele disse, olha, não é assim que Deus disse, né? Ou seja, ele tentou enganar Eva e conseguiu enganar. Satanás engana as pessoas através da palavra de Deus. Ele distorce a palavra, ele distorce o significado, o que quer dizer o versículo e cria um novo conceito. Por isso que existem várias religiões, porque somente uma religião é a correta. Mas com a criação de várias religiões, Satanás viu que era mais fácil para que as pessoas fossem enganadas e ele pudesse levar muitas pessoas com ele através da religião. Então, nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que é pregado a nós nas igrejas. E temos que fazer um pente fino, uma avaliação do que é aquilo que está sendo pregado, se é aquilo mesmo, né? Homens de muitos portes, né? E até muito intelecto, estudam e enganam várias pessoas, pastores, obreiros, né? Esses homens, eles estudam para enganar as pessoas de pouco entendimento. E as pessoas levam, porque isso gera dinheiro, né? Isso gera dinheiro. Muitas pessoas têm sido enganadas, porque os pastores, eles não têm pena, eles tiram a roupa mesmo da pessoa e deixam a pessoa sem nada. Ou seja, se você está numa igreja em que a verdade não está sendo pregada, muito cuidado. Avalie. Eu sempre pensei assim, desde quando eu me converti na Assembleia de Deus, né? Eu era assembleana e os irmãos da Assembleia são uma bênção. Eu gosto muito da Assembleia de Deus, né? Ou seja, na Assembleia de Deus e nas demais igrejas tem muitas coisas boas, mas as pessoas, os pastores, os obreiros, as pastoras, elas estão muito focadas em bens materiais. As pessoas querem extorquir os pequenos, né? E estão conseguindo. E assim enche seus cofres e não cuidam das ovelhas. A gente vê um escândalo atrás de outros. E isso eu não estou falando só da Assembleia, não estou falando da Batista, não estou falando de igreja nenhuma. Eu estou falando em geral, até na minha que tem, né? Em todas as religiões. Então, gente, por favor, Jesus não é uma religião. Jesus é o Senhor.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você abrir o seu coração, você irá entender a palavra de Deus, né? Mas não tente colocar significados e contexto dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já vem explicada no seu próprio contexto. Não é necessário que ninguém venha dizer assim, olha, é assim, porque Deus me revelou assim. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus, a palavra de Deus, você tem que ler e contextualizar o contexto do texto. É levar para aquela realidade. É fazer um estudo minucioso de como era aquilo naquele tempo. A palavra de Deus é histórica. Simplesmente, quando você vai para a escola, você vai para aprender a interpretar os textos. E para isso é necessário que você conheça o português. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Não fique só ouvindo o que os pastores têm para dizer, o que as pessoas têm para dizer, mas tire suas próprias conclusões lendo, examinando as Escrituras. Porque Jesus disse, examinai as Escrituras. Porque é ela que testifica de mim. Então, examinar a Escritura é estudar, é observar o que Deus quer falar através da Escritura. Não é a pessoa vir dizer, eu tive uma revelação, eis que o Senhor me diz e tal. Não. É você ter uma experiência com Deus, pedir a iluminação do Espírito Santo e um direcionamento. Quando Filipe estava com o eunuco, ele disse assim, olha, eu não entendo isso aqui. Então, Filipe ficou algum tempo com aquele homem, explicando Isaías para ele. De quem é que fala isso aqui? Estava falando de Jesus. Então, não tire suas próprias conclusões. E nem acredite nas conclusões de que alguém tirou. Mas tenha uma experiência você mesmo. Examine você mesmo. Leia sozinho, quantas vezes for necessário. Eu nunca fui atrás de pastor. E quando eu fui, todas as vezes que eu fui atrás de pastor, logo no início da minha caminhada, eu me arrebentei. Não era nada daquilo que eu pensava que era. Porque quando você deposita a sua confiança em homens, você se decepciona. Mas quando você deposita a sua confiança em Deus, você consegue a vitória. Até um próximo vídeo.